Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então eu vim trazer uma lista para vocês de mangás que foram cancelados aqui no Brasil. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Bem pessoal, eu decidi trazer essa lista então com 6 mangás que foram cancelados aqui no Brasil. Lembrando que existem vários casos aqui no Brasil de mangás que foram cancelados, então se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 desse vídeo, deixa aí embaixo nos comentários, tá bom? O primeiro caso que eu tenho para citar aqui para vocês é com um mangá da Nova Sampa, inclusive vários mangás da Nova Sampa foram cancelados, já que a editora não publica nada novo desde o ano de 2017 e pelo visto as coisas vão se manter assim. Um desses mangás é Drifters, que começou a ser publicado em junho de 2014 aqui no Brasil e teve essa paralisação em agosto de 2014, ou seja, foram publicados 3 volumes de forma mensal e após isso o mangá parou em sua metade. Vale ressaltar que no Japão o mangá está em andamento ainda com 6 volumes, já faz um tempo que esse mangá está em hiato por lá, lembrando que ele começou a ser publicado por lá no ano de 2010. Aqui no Brasil, ele veio no formato padrão da editora, ou seja, papel jornal, capa cartonada, custando R$ 12,90 por edição. Este é um mangá seinen, do mesmo autor aí do mangá Hellsing, um mangá de vampiros aí que fez muito sucesso aqui no Brasil. A JBC inclusive chegou a lançar e relançar esta obra por aqui, mas pelo visto Drifters não foi tão bem recebido assim quanto o mangá antecessor aí do autor. Essa é uma história que junta personagens históricos reais com seres fantásticos como elfos e dragões. Aqui vamos acompanhar uma dimensão paralela onde está acontecendo uma verdadeira batalha entre o bem e o mal. O nosso protagonista, chamado Shimazu, se vê em meio à batalha de Sekigahara. Após diversos acontecimentos, ele acorda em outro mundo e lá dentro ele vai encontrar outros guerreiros que, assim como ele, também foram transportados para fazer parte de um grupo chamado Drifters. Lembrando que este mangá também conta aí com uma adaptação para anime. Bom, o próximo mangá que eu vou citar aqui para vocês é um pouco mais antigo, foi um cancelamento que a editora Conrad fez. Eu estou falando de Náusea do Vale do Vento. O início da publicação desse mangá aqui no Brasil se deu em julho de 2006, que teve o seu final aí em março de 2009. Lembrando que no Japão este mangá foi publicado nos anos 80. Bom, ele foi cancelado no seu volume 5, lembrando que no Japão é um mangá já finalizado com 7 edições, ou seja, quase já chegando na sua reta final, a editora acabou cancelando a publicação. Bem, como podemos ver aqui, o ano que ele foi publicado aqui no Brasil foi entre 2006 e 2009, uma fase onde a editora Conrad estava passando por vários problemas e por conta disso ela teve que cancelar diversos dos seus títulos e Nausicaa foi um deles. A edição nacional era uma edição bem bonita, bem diferente para os padrões da época e por isso mesmo ela tinha um preço bem mais elevado. Até para os dias de hoje ele já não é um mangá tão em conta assim, ele foi publicado aí na faixa dos R$ 29,90. Felizmente a editora JBC no ano passado confirmou o relançamento desse mangá no Brasil e possivelmente dessa vez a gente vai ver essa obra sendo finalizada. Bom, esse é um mangá escrito aí por Miyazaki. Para quem não sabe, ele é diretor aí de diversos filmes incríveis do estúdio Ghibli e um deles é inclusive Náusea. Aqui nesse mangá acompanhamos uma realidade em que com o avanço rápido do industrialismo, a água e o ar foram contaminados, dizimando a fauna e a flora do planeta. Após uma guerra, as metrópoles acabam desmoronando em decorrência das substâncias tóxicas, e desta forma boa parte da tecnologia foi perdida e as pessoas começam a viver em pequenos reinos. E o reino em que vamos acompanhar aqui dentro desse mangá é o do Vale dos Ventos, onde mora a nossa protagonista Náusea, e vamos acompanhá-la em meio a esse mundo devastado. Este é um mangá que faz diversas críticas aí ao como o ser humano tem tratado o meio ambiente nos últimos anos, com as grandes poluições, etc. É um mangá que mistura ficção científica com aventura também. No Japão ele chegou a vender mais de 11 milhões de cópias no período em que estava sendo publicado, e ele também passou por alguns hiatos durante a sua publicação, porque ele estava ganhando também uma adaptação para o formato de filme animado na época. Inclusive o filme foi lançado, se eu não me engano, no ano de 1984. Bom, a editora Panini tem diversos mangás cancelados também aí dentro do seu catálogo, e um deles é um shoujo, chamado Peach Girl. Esse mangá teve o início da sua publicação aqui no Brasil em outubro de 2003 e foi paralisado em outubro de 2007. No Japão, ele foi lançado em 1998 e já é um título concluído em 18 volumes. Aqui no Brasil ele foi publicado no formato meio tanco, paralisado aí no seu volume 26, que é equivalente aí ao volume 18 da obra. E até onde eu sei, esse mangá ele chegou a ser paralisado por um tempo, depois a editora tentou até voltar com a publicação aqui no Brasil,
porém acabou não vingando e eles tiveram que cancelar o título de uma vez por todas. É uma pena, né, porque o mangá já estava chegando na sua reta final, mas aí pelo visto o público não aceitou tão bem o mangá na época. Bom, aqui vamos acompanhar o cotidiano de Momo Adachi, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Uma garota que é muito mal vista aí pelos seus colegas de classe, e ela inclusive tem uma colega chamada Sae, que morre de inveja da Momo e espalha boatos sobre a garota. Além disso, como não pode faltar em um shoujo, também teremos vários interesses românticos durante toda a obra. Bom, continuando aqui com os cancelamentos por parte da editora Panini, temos Seton. Este é um mangá que ele é ilustrado pelo Jiro Taniguchi. Eu descobri ele no início deste ano, enquanto eu fazia o roteiro do meu vídeo de Guardiões do Louvre. Eu inclusive trouxe a resenha de Guardiões do Louvre aqui no início do ano. O link estará aí nos cards para vocês conferirem. E esse é um caso de um mangá que só teve um volume publicado aqui no Brasil, sendo que no Japão ele é completo em apenas 4 edições. Realmente é um título aí que deve ter vendido muito pouco. Então o volume 1 aqui no Brasil foi publicado em março de 2008, sendo que no Japão esse mangá iniciou a sua publicação no ano de 2005. Essa é uma obra do gênero seinen. E aqui no Brasil ele havia na época sido publicado num formato bem diferenciado, até o preço do mangá era um pouco mais elevado, de R$15,90. E esse é um mangá que, se eu não me engano, na época foi distribuído apenas para livrarias e lojas especializadas, então era um mangá realmente de um nicho bem específico. Acredito eu que se fosse nos dias de hoje, esse mangá seria melhor aceito pelo público brasileiro. O mercado de quadrinhos e mangás no geral amadureceu bastante de lá pra cá. Bom, Seton é uma obra inspirada em um relato real de um naturalista de origem inglesa que viveu entre os anos de 1860 e 1946. Ele emigrou junto com a sua família para o Canadá ainda quando criança, onde adquiriu uma grande admiração pela natureza. Esse é um mangá que eu gostaria muito de ver republicado aqui no Brasil por alguma editora, talvez a Pipoca Nankin, por exemplo, já que é um título bem curto. E o que me chama a atenção nesse mangá é o fato dele ser desenhado pelo Jiro Taniguchi, o que me faz muito querer lê-lo. Bom, esse próximo mangá aqui da lista, eu confesso que até há pouco tempo atrás eu nem sabia que ele tinha sido publicado aqui no Brasil. Eu estou falando de Shin-chan, uma obra em que a Panini publicou aqui no Brasil alguns volumes entre agosto de 2004 e maio de 2005, sendo que no Japão esse foi um mangá lançado aí nos anos 90 até meados ali de 2009, onde ele foi finalizado com em torno de 50 volumes após aí a morte do autor no ano de 2009 aos seus 51 anos. Aqui no Brasil, a editora Panini chegou a publicar apenas 12 edições desse mangá em um formato bem diferente. Ele era publicado em um formato bem parecido aí com os gibizinhos da Turma da Mônica. Ou seja, era papel jornal, em média 64 páginas, capa mole e um preço bem acessível, que na época era de R$3,90. Além disso, também o sentido de leitura do mangá aqui no Brasil era o ocidental. O anime e o mangá desta obra são um grande sucesso no Japão, lembrando que em diversos países ele causou certas polêmicas por conta do seu humor ácido e um tanto quanto polêmico. Na trama acompanhamos a vida da família Nohara, principalmente do pequeno Shin-chan, o protagonista da obra, que apesar de ter apenas 5 anos de idade, ele já fala diversos palavrões e canta mulheres mais velhas. Por esses e outros motivos, ele tem uma fama de ser um capetinha. O anime também chegou a passar na TV aberta aqui no Brasil com direito à dublagem. Eu cheguei a ver um vídeo aqui no YouTube do canal Denis Mangás, onde ele fala um pouquinho mais sobre a publicação dessa obra aqui no Brasil, um pouquinho mais sobre a história também que ela tem. Eu gostei muito do vídeo, eu vou deixar linkado aí nos cards para vocês conferirem depois. E para finalizar esse vídeo, eu decidi trazer um dos casos mais recentes aí de cancelamento de mangás em que tivemos. Eu estou falando de Yokai Watch. Esse é mais um mangá que a Panini cancelou e ele foi publicado aqui no Brasil entre agosto de 2016 até agosto de 2019, e o seu cancelamento só foi confirmado no ano passado. No Japão, esse mangá ainda está em publicação, com 18 volumes, desde o ano de 2013. Aqui no Brasil ele pausou com 20 volumes, mas ele era um mangá publicado em meio tanko, então era o equivalente a 10 edições tankobon normais. Este é o mangá da demografia Kodomo, ou seja, um mangá voltado para o público infantil. Aqui no Brasil a média de preço desse mangá era de R$ 8,90. Eu lembro que esse mangá chegou a ter um certo hype aqui no Brasil. O anime ele chegou a ser dublado alguns episódios e passava na TV. Tinham vários brinquedos dessa série sendo vendidos. Muitas pessoas inclusive comparavam o anime a Pokémon, apesar de eu não notar muitas semelhanças entre os dois não. Eu confesso que eu li alguns volumes da obra, vi alguns episódios do anime e me divertia bastante aí assistindo, principalmente com o personagem Kozaman. Infelizmente, pelo visto, o mangá não se manteve nesse sucesso em que ele estava na época, inclusive tinham até brinquedos de McDonald's sendo vendidos dessa obra, mas por algum motivo aí a Panini acabou cancelando, provavelmente pelo fato de ter uma venda baixa. Aqui vamos acompanhar o Nathan Adams, que
que levava uma vida normal, isso até o dia em que ele libertou um yokai, ganhando também um objeto chamado Yokai Watch, e com isso ele começou a ver seres fantásticos que eram normalmente invisíveis aos olhos humanos. E é isso, pessoal, essa é a pequena lista de alguns dos mangás que foram cancelados aqui no Brasil. Infelizmente existem vários. O lado positivo é que nos dias de hoje isso já não acontece com uma frequência tão grande como antes. Agora é a vez de vocês, comentem aqui embaixo nos comentários algum mangá que você conhece que foi cancelado aqui no Brasil. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!